Olá, criançada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma nova aula, tá certo? E hoje nós iremos estudar um pouco sobre história. E o que é que vocês vão saber na aula de história? Na aula de história de hoje eu vou mostrar para vocês e vou falar um pouco sobre direitos e deveres das crianças. Vocês que são crianças, vocês sabem quais são os direitos de vocês? Não, então é nessa aula que eu vou apresentar um pouco os direitos de vocês. Mas será que vocês só têm direitos? Não, vocês também, como criança, têm deveres a cumprir. E é nessa aula que eu vou lembrá-los quais são esses deveres também, no qual vocês devem cumprir, tá certo, criança? A nossa aula está aberta aí no livro de vocês. Estejam sempre em mãos, certo? O material de vocês, o estojo, lápis, borracha, livro e, se possível, alguém responsável ao seu lado para ajudá-los a abrir a plataforma e assim compreender melhor o nosso conteúdo de hoje, crianças. E vocês vão agora abrir o livro de vocês na página 8. Por quê, professora? Porque lá vamos ter uma pequena introdução de como será a nossa aula de hoje. Então acompanha comigo que eu vou falar um pouco para vocês sobre a aula de hoje através de um slide. Então, siga comigo. E aí, criança, aqui é a nossa aula de hoje, Direitos e Deveres das Crianças. A nossa disciplina de hoje é História, tá certo? E então, vocês sabem quais são os direitos de vocês? E sabia que, além dos direitos, vocês também têm os deveres a ser cumpridos, correto? Então, é um pouco sobre esse conteúdo que eu vou falar para vocês, mas não basicamente dos direitos. A aula de hoje eu vou mostrar para vocês o que é ser criança. Então, vamos lá, acompanha comigo. Primeiramente, vamos aqui à nossa capa da primeira unidade, onde fala direitos e deveres das crianças. E aí eu pergunto, quem são as pessoas retratadas na ilustração? Quem são elas? Estamos presenciando aqui um casal sentado no banco jogando damas. O que elas estão fazendo? O que é que vocês acham que essas duas pessoas estão fazendo? Que lugar é este onde elas estão? Aqui nós sabemos que é uma praça, tá certo? E olha só, encontramos o pipoqueiro e uma mãe e um filho no banco da praça aproveitando a tarde maravilhosa. Então, nesta unidade, vamos estudar. Estudar o quê? O que é ser criança, que é o que vamos fazer hoje. Vou falar um pouco para vocês, certo? Sobre o nosso conteúdo do que é ser criança. Depois, em seguida, em um outro momento, numa outra aula de história, eu vou falar para vocês sobre direitos e deveres das crianças. Em seguida, em um outro momento, certo? Em um outro momento, vamos falar também sobre o direito de estudar. Ok? E aí, por final, eu e os meus grupos. Sabemos que, aonde a gente convive, criamos grupos que são vínculos de amizades. Seja na escola, seja perto de casa, seja na casa de um tio. E alguns desses grupos a gente acaba tendo um vínculo maior, uma efetividade maior com os nossos amigos, tá certo? E então, crianças, vocês gostaram do slide sobre a apresentação? Sobre a página inicial do livro de vocês? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre você e a sua história, tá certo? Você e a sua história. Sigam comigo que eu vou apresentar novamente um slide contando um pouco sobre esse tema da nossa aula de hoje. Então acompanha comigo. Agora eu vou mostrar para vocês na página 9 que mostra uma praça, que é a Praça do Povo. E nessa praça a gente percebe que tem uma organização. A gente encontra aqui lixeiras seletivas de lixos. Encontramos um mini palco para que as crianças possam apresentar. E aí, assim, o grupinho dela de amizade acaba assistindo aquela apresentação.
Então, aqui nós estamos observando que existe pessoas de várias idades, tá certo? E também há acessibilidade para que as crianças com deficiência possam ter acesso à Praça do Povo, certo, criança? E aí eu vou falar um pouco sobre você e a sua história. Estamos começando mais um ano escolar. É hora de rever amigos do ano passado e conhecer novas pessoas. Quem não gosta de conhecer novas pessoas, novos amigos? E aí, os amigos que você fez desde que entrou na escola já faz parte da sua história. Então, muitas vezes você fica naquela expectativa de começar o ano, de começar o ano letivo, para poder ver o colega que você fez no ano anterior, certo? No futuro, você vai se lembrar de muitos desses amigos, certo? Não somente dos amigos, mas várias coisas no qual vocês fizeram juntos. Aí vocês vão lembrar assim, eu me lembro, no tempo que eu estudava lá no Carmelo, eu tinha apenas 9 anos de idade. Lá no terceiro ano tinha aquela professora, legal, a professora Érica. Que tempo bom, é como se fosse hoje. Então vocês vão ter na memória, certo? Os melhores momentos da vida de vocês. E aí vão fazer o quê? Ali vai ter um vínculo de amizade para onde vocês passarem e vocês vão lembrar: ei, João, ei, Fabiana, ei, Carla. Vão lembrar do nome dos colegas e dos amiguinhos que vocês tiveram no decorrer do ano no qual vocês estudaram. Além disso, neste e nos próximos anos, vai estudar coisas novas, interessantes, ok? No terceiro ano, vocês vão ver várias matérias interessantes. Então, esses conhecimentos também são e vão fazer parte de sua história. Tudo que você viu, ou viveu, ou vivenciou, faz parte da sua história. Ok, criança? Já nessa página aqui, fala um pouco sobre o que vocês aprenderam. Então, vamos lá. Nós aprendemos o tempo todo com as pessoas com quem convivemos. Então, aprendemos em casa, aprendemos na escola, aprendemos com um tio, com uma avó. Então, estamos sempre em processo de experiência com pessoas pelas quais passamos pela vida delas. Algumas dessas experiências são mais que marcantes do que as outras, mas todas são muito importantes para nossas vidas. Tudo o que acontece com você faz parte da sua história, certo? E a história de cada um de nós pode ser constatada a partir de vários acontecimentos marcantes em sua infância. Você sabe qual acontecimento marcante? O menino mostrando uma foto. Você já passou por essa experiência? E então, eu estava falando para vocês que eu me lembro muito bem algumas experiências no qual eu tive quando eu era criança. Uma delas foi exatamente a minha primeira queda de bicicleta, que até hoje, não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho uma cicatriz muito grande na mão. Por quê? Porque a minha mão ficou presa, eu não sei como foi essa queda, ficou presa no pneu da bicicleta. Olha só, quanta experiência. Então, não vou esquecer jamais. Então, são esses momentos bons e momentos ruins que ficam guardados na nossa memória, no qual a gente não vai esquecer jamais, tá certo, criança? E aí, é dessa forma, é dessa maneira que guardamos na nossa memória muitos acontecimentos, ok, criança? Agora eu vou mostrar para vocês a nossa atividade de casa e vocês abram o livro de vocês, tá certo? Não esqueça de colocar o material perto de vocês e sempre que possível chamar um responsável para orientá-los na hora de responder a atividade. Mas essa atividade é facinho, depressa vocês vão conseguir responder tudo corretamente. Na primeira questão, diz o seguinte: responda às perguntas. Opção A:
Quando começaram as aulas este ano, você conhecia todos os alunos da sua turma? Bem, crianças, para vocês que estão assistindo aula remotas, ainda não dá para vocês ter essa certeza. Então, essa pergunta vocês vão responder como se fosse o ano passado, que vocês ainda tiveram esse pequeno momento de estar na escola. Então, quando vocês foram para a escola no ano passado, certo? E quando vocês chegaram na sala de aula, a turma que estudavam com vocês antes era a mesma? Se sim, vocês coloquem aí sim. Se a turma não era a mesma, vocês vão responder como a palavra não. Opção B. O que você fez para saber o nome dos colegas que não conhecia? O que foi que vocês fizeram? Foram perguntando? Houve uma dinâmica de grupo? E aí, como foi que vocês aprenderam o nome dos colegas de vocês? Certo? Já essa segunda questão, vocês vão desenhar algo que você gosta de fazer quando não está na escola. O que é que vocês gostam de fazer? Essa atividade está na página 12, certo? Vamos para a próxima página. Agora vamos abrir no livro na página 13, certo, criança? E diz o seguinte, a terceira opção. Você também viveu fatos importantes que fazem parte de sua história. Escolha um desses fatos e descreva. Professor, o que é descrever? Você vai escrever e relatar tudo o que aconteceu, certo? O momento que você viveu e que você achou importante. Aí você vai escrever, vai descrever com detalhes como foi esse fato importante. O que aconteceu nesse momento, certo? Nesse dia que para você foi importante. B. Por que esse fato é tão importante para você? Se fosse no meu caso, eu iria falar sobre uma festa que houve lá no segundo ano, quando a tia Erika estudava. E lá teve uma festa da Páscoa e cada criança ganhou um pintinho. Até hoje eu não esqueço esse momento importante. Por quê? Porque eu cuidei do pintinho até ele virar um galo. E aí, depois que ele cresceu, eu não tive mais contato com o coitadinho. Mas, para mim, foi um momento importante que até hoje eu tenho guardado na minha memória. C. Quem participou desse fato? Aí você vai escrever, tá certo? Tente lembrar aí, pode ser um fato do ano passado, do ano retrasado. Vocês vão colocar qualquer fato importante na vida de vocês. A quarta questão, ou quarta opção, você viu que é possível descrever um fato importante da vida com base em fotos e lembranças. Então, por exemplo, eu fiz uma viagem e eu tirei várias fotos. Toda vida que eu vou olhar essas imagens, eu vou lembrar com detalhe desse passeio, dessa viagem. E aí, as perguntas aqui são, além das lembranças, qual outro registro você tem do fato que descreveu na atividade 3? Você tem fotografias que mostram esse fato importante? Você tem algum documento, diário, agenda, que fala sobre esse fato importante? Você tem anotações? Ou você tem brinquedos que mostram isso? Então, vocês vão marcar com a opção X, certo? E aqui eu vou finalizando a nossa aula. Tá certo? E agora é o momento de você responder a atividade e após responder vão tirar a foto e enviar no meu individual para que assim eu possa dar uma olhada, verificar, dar um visto, corrigir as questões no qual vocês responderam, certo? Eu vou ficando por aqui, deixo aquele meu beijo bem forte e um abraço virtual e até a próxima. Bem, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história. Agora vocês vão colocar mãos à obra, começa aí a pensar e responder todas as questões que estão no livro de vocês, tá bom? E depois que vocês realizarem a atividade, não esqueçam de tirar a foto e mostrar para o meu WhatsApp, para que assim a professora Érica eu possa
ver, dar o visto e responder se vocês acertaram ou não as questões, tá bom, criança? Então, um beijo, um abraço e até a próxima.